Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no nosso estúdio da Mercado Tech, aqui na NRF 2023, a maior feira de varejo do mundo. E hoje temos como convidados aqui o Daniel Franco, diretor de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento da Dexco, e o Fábio Fialho, CMO da Infracommerce. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui. Legal, obrigado por estar aqui com a gente, Dani. Infracommerce aqui mais uma vez na NRF, nosso canal da Mercado Tech, em parceria aí com a Mercado Consumo. A gente está muito feliz. Vamos lá. Bora lá então, gente. Começar fazendo uma pergunta para o Daniel. Vocês lançaram em 2022 um marketplace voltado para o B2C, né? Que traz maneiras inovadoras para facilitar a compra de produtos da Deca, né? Uma das empresas da Dexco. Como que surgiu essa ideia, Daniel? A pergunta é boa. Ela está ligada a uma dor que todos nós vivenciamos quando tomamos a decisão de executar uma das experiências que eu julgo que é das mais prazerosas na vida de um brasileiro, né? Que é aquela aquisição do imóvel e tornar aquele imóvel aquele ambiente dos nossos sonhos, né? Então, só que, infelizmente, uma experiência que ela é muito prazerosa, né? Para chegar nesse momento de êxtase, você passa por uma série de problemas que você enfrenta no processo de uma obra, né? Entre eles achar um bom profissional, fazer com que aquele produto que você comprou seja instalado da maneira correta, fazer com que esta obra ela atinja o budget que você previu para que ela ocorra, fazer com que o arquiteto muitas vezes execute aquilo que é o seu sonho e não muitas vezes aquilo que o arquiteto acha que é mais bonito, né, e menos funcional. Então, são tantos atritos numa experiência que era para ser fantástica e acaba sendo muitas vezes um nightmare, né, um pesadelo durante o processo de execução, que nós, como Dexco, chegamos à conclusão que a aproximação do consumidor e trabalhar para que este consumidor tivesse menos atrito nesta jornada foi algo que nos levou a crer que a gente tinha que fazer algo mais do que vender o produto simplesmente para um varejista e aí o varejista fazer o papel que ele faz hoje, tá? Então, qual foi a ideia inicial do marketplace? Bom, primeiramente, nós como indústria temos o total domínio e conhecimento do nosso produto, né? E temos um domínio de como especificá-lo, né? Ajudar o cliente no processo de especificação. Mas muitas vezes isso é muito complicado de ser feito, né? O marketplace veio como uma solução de que, primeiramente, pegar aquele lead que ele está no site da Deca tentando pegar informações de como especificar o produto. Muitas vezes esse lead não pode contar com um arquiteto, porque quando a gente tem o suporte de um arquiteto, essa jornada fica muito mais fácil, principalmente quando o arquiteto tem um domínio de como fazer a especificação ponta a ponta, todo o processo de reforma, mas infelizmente isso não é acessível a todo mundo, né? Então este lead que estava procurando por essa informação e estava totalmente solto, nós chegávamos à conclusão que às vezes ele achava a resposta no site, mas ele tinha que depois voltar numa jornada de busca do produto, ou no home center, ou numa loja física, ou às vezes até acabava caindo numa outra solução diferente daquela que a gente estava oferecendo. E nós pensamos, poxa, por que não pegar esse lead, que ele já está com um contato com a nossa marca, ele veio de graça, né? Por que não ajudá-lo a completar a experiência inteira, ter a especificação e permitir que ele feche a compra diretamente no nosso site, né? E como fazer isso de uma maneira em que eu consiga maximizar a experiência completa, né? Que é não só ele poder comprar o produto, mas logisticamente ele poder receber aquele item no cronograma da obra dele, sem atrasos, porque muitas vezes obras também acabam atrasando porque o produto não chega no momento adequado, que nós tomamos a decisão de fazer isso através da nossa rede de sellers, né? Dos nossos clientes, que tem um papel fundamental
junto ao consumidor final, no que diz respeito à experiência completa do portfólio, né? Porque, como você bem colocou, a gente só está colocando Deca, mas quem vai fazer uma reforma não é para trocar um vaso sanitário, normalmente é para ele revitalizar o ambiente inteiro, e aí o nosso cliente entra com um papel que a indústria não consegue fazer. Então, para este processo, a gente precisa do canal físico. Nós acreditamos muito que essa é uma jornada omni, né? É uma combinação da experiência física com a digital, e através dos sellers, hoje o nosso marketplace ele capta este lead, seja organicamente através do nosso portal, nosso site, nossas mídias sociais, ou às vezes inorganicamente, né, através de compra aí de AdWords, etc., por aí vai. A gente transfere o desejo desse cliente para um seller, né, e isso viabiliza a entrega do produto final. Então é uma jornada toda conectada, e quem ajudou a gente a viabilizar essa história toda foi a Infracommerce, o nosso grande parceiro, né, que está nos apoiando bem. Estamos aprendendo bastante com eles nessa jornada, estamos muito satisfeitos com este Go Live, né, que se iniciou aí há 2 meses, e as experiências que a gente já tem tido e os feedbacks têm sido muito bons. Eu já estava quase te interrompendo aqui, Daniel, porque é justamente isso que eu vou perguntar para o Fialho ali, né? Quer dizer, um mercado de obra que está aí evoluindo, um consumidor exigente, né? E vocês buscando tudo que você falou nessa primeira resposta. E eu quero saber do Fábio, como que a Infracommerce tem ajudado nesse projeto? Primeiro, parabéns pela explanação, Daniel. E a gente fica feliz porque a indústria percebeu a necessidade de prestar serviço ao consumidor. Eu acho que não é a categoria agora de casa e construção, ela vem embarcada, na verdade, de uma releitura de outras categorias que já o fizeram. Então a gente teve o momento da moda, com o Omnichannel, com o Pickup in Store, com toda esse direct consumer usando o físico também. A gente teve o momento da categoria de consumo, então pensar que o Ambev ia entregar cerveja gelada na nossa casa, com o Zé Delivery, com outros projetos, o Empório da Cerveja, o parceiro Ambev no B2B, seja o que for, mas falando de cases aqui. Então, e a gente vê uma Deca hoje fazendo um projeto maravilhoso, olhando para esse direct consumer, e só deixando claro que cada vez mais a gente fica feliz com o entendimento que o direct consumer ele não conflita canal, ele mais usa a rede através de uma prestação de serviço. Então, como é importante o físico, como é importante o cliente, esse B2B do meio não vai existir. E a NRF está mostrando isso, que o quanto é importante o físico, a gente hoje encontrar o equilíbrio entre o online e o físico, esse tal do digital. Então, eu acho que é bem relevante e importante, a indústria já está pensando nesse equilíbrio, e todo mundo ficar muito tranquilo que o direct consumer não é acabar com a desintermediação completa, é simplesmente reorganizar o canal e a indústria poder atender de uma forma eficiente e poder se consolidar com o consumidor final, que é o que importa. A infra, ela justamente vem ajudando isso. Então, como que a gente consegue participar da jornada do cliente, trazendo eficiência e inovação dentro dessa cadeia, dentro dessa jornada digital, e integrando com o físico também, quando necessário, nos momentos que são importantes. Então, acho que é basicamente isso a percepção que a gente tem aí, tanto de categorias quanto da prestação de serviço, que acho que é o grande pilar. A indústria, infelizmente, não vai viver só de produto, ela vai também estar dando conteúdo, dando toda a parte de pós-venda, ajudando na jornada do consumidor a integrar, a ter todo o portfólio disponível, né? Não é todo varejo que consegue ter 100% do portfólio da indústria. Antigamente, problema de cash flow. Hoje, os marketplaces vêm ajudando isso. Então, acho que é uma baita oportunidade para todos. O Daniel comentou agora há pouco a questão de obras, né, de tempo, de inúmeros materiais, né? Eu falei desse consumidor que está cada vez mais exigente, né? Como é que vocês, Daniel, como é que é a estratégia de vocês para o e-commerce para não decepcionar esse consumidor, né? Nesse momento que muitas vezes é um sonho, tá lá realizando uma obra para deixar do jeito que ele quer, tal. Como é que é a estratégia de vocês para não decepcionar esse pessoal? Olha, a própria arquitetura
que o nosso e-commerce está estruturado, ele ajuda a endereçar algumas dores e frustrações que ocorrem num processo de especificação que é muito recorrente. Você mesmo citou, né? São muitos materiais, né? No nosso caso, a gente chega a ter mais de 3.000 SKUs. É tanta opção, e muitas vezes quando o arquiteto vai num showroom nosso, e onde a gente tem 100% dessas SKUs ali expostas, né? O casal fala, puxa, eu gostei tanto dessa linha da Deca ou daquela, e ele sai com aquela, né, a felicidade de ter encontrado os produtos que vão materializar aquele banheiro dos sonhos. Aí ele vai na loja, acaba ocorrendo o problema clássico, né? A loja só tem metade dos itens. Então, metade dos itens vai chegar na obra no cronograma correto, o resto tem que esperar. Isso é muito ruim, né, para o planejamento na execução da obra, até para o próprio custo. Você tem que chamar o instalador 2 vezes ou segurar a obra inteira para o instalador só vir para o final. Como a arquitetura no marketplace está estruturada de uma forma em que a gente tem 100% do portfólio e eu estou pegando um lead que foi capturado organicamente e jogando para o meu varejista atender, ele vai levar em consideração a disponibilidade daquele produto, né? E se ele não tem a totalidade do produto para oferecer pela geolocalização, ele vai fazer uma varredura e achar os outros clientes que tem, adequando prioritariamente aquele prazo, né? Então, isso é incrível, né? Porque efetivamente eu uso essa força, como você bem colocou, é bem isso, né? Não é um conflito de canal, eu potencializando os canais atuais, que eu consigo endereçar dores que às vezes um cliente isoladamente não consegue, né? E para um lead que muito provavelmente esse cliente jamais captaria, né? Então é incrível. Nós recebemos incrivelmente 2,5 milhões de visitas no site da Deca todo ano, né? E pessoas que já estão conectadas com a marca, que sabem o que querem. Isso vindo de graça a um cara que efetivamente já está decidido, porque é um lead muito qualificado. Quando alguém digita no Google uma determinada marca do produto com o código da torneira, ele está precisando daquilo, né? Ele não está numa fase de inspiração. Então ele está muito quente, né? Então a gente conseguir potencializar este cara que já sabe o que quer, trazendo ainda uma experiência incrível, né? É chave. E é isso que a gente tem buscado aí com a nossa estratégia de direct to consumer, né? Bom, a gente está aqui no estúdio da Mercado e Consumo, da Mercado e Tech, né? Aqui na NRF 2023. Eu esqueci de falar no começo ali que é a primeira vez que um veículo brasileiro coloca um estúdio aqui nessa feira tão importante, né? E aí, puxando por esse gancho, eu queria perguntar para vocês dois, né? O que vocês viram até aqui na feira, né? De interessante, o que saltou aos olhos de vocês? E principalmente no caso do Daniel, mas se o Fábio quiser comentar também, alguns insights, né, que vocês tiram daqui para levar de repente para o Brasil e para aplicar cada um em sua empresa. Olha, tem muita coisa bacana, principalmente para uma indústria que está agora se aventurando em entender melhor a jornada de consumo para materiais de reforma e decoração, que trazem insights bem interessantes, né? A gente tem ouvido falar bastante nos varejistas em maximizar a experiência de loja, né? Nós estamos aí com essa iniciativa do nosso canal digital e só na navegada inicial que a gente deu com as startups, empresas de tecnologia, tem muita coisa bacana em tentar materializar para o consumidor formas dele selecionar o portfólio completo de uma maneira tão digital e tão prazerosa, né, que vai facilitar o processo de especificação através de tecnologia. De novo, é difícil fazer uma compra, muitas vezes, de um vaso sanitário. Ninguém compra este vaso sanitário se aventurando a instalá-lo e muitas vezes ele não tem o suporte de um arquiteto. Então, com as tecnologias que a gente viu aqui, é possível, a partir de uma determinada pergunta-chave, né, ou a descrição de como que é o ambiente do consumidor, a tecnologia, utilizando inteligência artificial, entre outros simuladores de realidade aumentada e por aí vai, apresentando um portfólio de soluções que endereça aquela dor, sem a necessidade do profissional. E aí que entra a beleza do conhecimento da indústria, que é parametrizar essas soluções de tecnologia que estão expostas aí,
utilizando a tecnologia como um front-end para que o usuário, de uma maneira muito tranquila, consiga ele mesmo fazer essa especificação e fechar a compra. E nesse sentido, ele não está comprando, por exemplo, o vaso sanitário ou uma ducha, ele está comprando a experiência do banho, né? Então, como fazer isso sem atrito? Tem bastante insight aqui no NRF para a gente aproveitar. Legal. Fábio? Eu acho que a gente já falou muito do que a NRF trouxe esse ano, eu acho que é o básico bem feito, né? E a gente vinha uma pegada muito de inspiracional, e acho que esse pós-pandemia trouxe vamos resolver o básico bem feito. Esse O arroz e feijão, né? É um grande ponto. Mas o que eu fiquei muito feliz é que eu acho que foi a NRF na história de maior participação da indústria. E a indústria, de fato, aprendeu a varejar. E acho que o melhor lugar do kickoff do ano para aprender a varejar, de fato, é no Big Show da NRF, esse grande kickoff do ano que a gente tem falado. Então eu fico muito feliz de ver que o caminho da indústria, de fato, é olhar aqui, entender como que se faz o varejo, e não que ela vai se tornar efetivamente só o canal de varejo, mas é bom entender também essa relação com o consumidor, o que está acontecendo, a experiência do consumidor, essa jornada toda. Então eu estou muito feliz em ver grandes indústrias de outras categorias, a categoria de consumo está consolidada, quem sobe a Quinta Avenida aqui, vê que basicamente é a flagship store da indústria, e agora a gente vê outras categorias aqui, não só a Dexco, mas N categorias presentes, categorias de farma, categorias de casa e construção, de agro, tudo presente aqui na NRF, entendendo como que é esse varejo e como se relacionar com o consumidor. Então isso para mim é um grande destaque do que vem de fora para dentro e não que vem só de dentro para fora da NRF. Gostei muito da sua resposta, porque uma das preocupações que eu tinha, a gente viu muita pirotecnia, né, durante a pandemia, das pessoas acabando saindo um pouco da realidade. Eu estava bastante preocupado com toda essa história de metaverso, né? Você falou assim, nossa, todo mundo falando disso, eu não faço nem o básico bem feito, que é ter um e-commerce, né, e o pessoal já falando em loja virtual, metaverso, etc. E eu fiquei muito positivamente surpreso quando eu vi este ambiente totalmente focado em fazer o básico bem feito, como você bem colocou, né? E isso traz uma tranquilidade para todos nós, porque quando esse nível de empolgação com algumas tecnologias que distanciam muito a indústria da realidade, trazem para o chão, trazem para a terra, né? E efetivamente eu concordo contigo. Eu muitas vezes me deparava com colegas, no próprio grupo que nós estamos, né, com a Gouveia, poxa, a gente é da indústria mesmo, com dores muito similares a que a gente tem, e com respostas bem pé no chão do que pode ser feito, sem aquela pirotecnia tecnológica, algo palpável e que está efetivamente surtindo efeito em empresas que estão passando por momentos similares ao que a Dexco está passando nessa jornada. Então, realmente acho que você pontuou muito bem, né? E esse é um ponto legal que a gente viu também. É hora de simplificar. Eu acho que simplificar para o consumidor ou trazer essa simplificação vai ajudar todo mundo, né? Não dá para a gente também querer que o consumidor tenha 1000 opções de complexidade. Eu acho que a gente tem que simplificar e trazer uma puta de uma boa experiência. Muitas vezes menos é mais, é isso? Exato. Gente, obrigado por esse bate-papo aqui. Pessoal que nos acompanhou em áudio, em vídeo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.